Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no texto do profeta Isaías, que lemos no início do nosso culto. Isaías, capítulo 6. Acompanhe a leitura que farei de todo o capítulo, muito embora nossa meditação hoje vá até o verso 8, nós leremos o capítulo inteiro, que nos dará uma compreensão mais clara das verdades que estão aqui nesse texto. Ao longo da semana, a proposta inicial era pregar o capítulo inteiro, mas fomos sendo convencidos, não é? Já que oramos sempre por iluminação e direção do Espírito Santo, fomos convencidos pelo bom senso que vem do alto, de que certamente era melhor expor o texto em dois momentos, dada a riqueza de verdades maravilhosas que ele traz para nós. No ano da morte do rei Uzias, assim inicia o texto: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja todo ou de todo assolada, e o Senhor afaste dela os homens, no meio da terra seja grande o desamparo. Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Vamos orar. Senhor, nosso Deus bondoso, Deus de graça, Deus fidelíssimo, maravilhoso Senhor, acerca do qual lemos verdades nesta manhã, diante de quem estivemos em oração até aqui, e sobre quem cantamos verdades maravilhosas, que enchem o nosso coração de fé, alegria e satisfação no Senhor. Pai querido, no meio de tantas bênçãos, queremos te rogar a muito especial bênção de iluminação do Teu Espírito Santo. Queremos te pedir, ó Deus, a maravilhosa bênção de que o Senhor fale conosco, que a Tua palavra, utilizada pelo Espírito do Senhor, que nos edifica, que ela nos encha de vida, que ela seja compreendida por nós, que ela seja acolhida em nosso coração e que ela produza frutos em nossa vida, frutos que indiquem
arrependimento verdadeiro, consagração e entrega das nossas vidas ao Senhor, para vivermos em resposta à tua maravilhosa graça, em consonância com a sublime vocação que o Senhor trouxe para nós em Cristo Jesus. É no nome dele que clamamos e te rogamos estas maravilhosas bênçãos. Amém. Meus irmãos, como dizíamos, não é? Esse texto traz maravilhosas e muito profundas verdades que nos edificam, que fortalecem a nossa fé. Nós, o povo de Deus, nos reconhecemos todos em boa medida nesta vocação especial que Isaías estava recebendo nesta ocasião, dessa revelação ou desta visão do Senhor, que é tão reveladora, não é? Nós poderíamos assim pensar num breve esboço do que está sendo tratado neste capítulo 6 e facilmente veríamos que nós temos esta visão do Senhor nos versos de 1 a 4, também temos a reação e o temor de Isaías nos versos 5 a 7, e esta outra sessão que se inicia no verso 8 e vai até o final do capítulo, na vocação de Isaías para esse ministério profético, ou pelo menos uma descrição de como seria seu ministério. Não há muita concordância entre os comentadores, os estudiosos, sobre o momento exato desse chamamento, do ponto de vista em que momento do ministério de Isaías, mas parece pacífico que sim, ele já oficiava, não é? Ele já tinha esse ofício, mas aqui há um momento muito especial dessa vocação. E nós gostaríamos de explorar estas verdades e essas ênfases do texto, não é? Nos lembrando que, de fato, essa visão que Isaías teve foi para ele e é também para nós muito reveladora. É por isso que no seu boletim tem aí como essa sugestão de tema, né, para nortear nossa compreensão do texto, uma visão reveladora, porque ela revela muito sobre Deus. Numa primeira aproximação, ela revela muito também sobre nós, aquela confissão de Isaías, não é? Eu sou um pecador, não é isso? Esse contraste grande, agudo entre nós e Deus, e fala muito, né, revela muito a graça de Deus, né, tratando o pecado de Isaías, e assim nós nos reconhecemos. Então é um texto que nos leva muito a pensar em nossas experiências com o Senhor. Eu creio que seja um texto que deve nos levar a pensar na nossa experiência de conversão, quando o Senhor tomou o nosso coração, nos deu um novo nascimento, colocou esta fé bendita, que nos fez enxergar em Cristo a face do Senhor, a maior beleza do universo, e nós estamos aqui reunidos nesta manhã por causa disso. E se você é um visitante que não tem ainda essa experiência, quem sabe esta não é a ocasião oportuna para que essa verdade se revele diante dos seus olhos e o seu coração se entregue. E essa é a nossa constante esperança, e no caso dos que creem, que esta fé seja renovada, reaquecida, como cantamos, né? Vem reinar de novo em mim, reine em mim, Senhor. Ora, mas ele já não é o rei? Sim, mas nós sabemos que nós somos súditos, vacilantes, inconstantes, e queremos mais do reinado do Senhor em nosso coração. Então essa é a nossa expectativa esta manhã. Aqueles que dentro da grande vocação têm também vocações especiais. O Senhor tem nos chamado para a obra, para o serviço, não é? Então eu fico me lembrando também, e eu imagino que assim com o reverendo Alceu, o reverendo Leandro, não é? Período de reconhecimento dessa vocação especial para o ministério pastoral. E você que desempenha, os irmãos presbíteros que também passaram por esse processo de se reconhecer vocacionados, os diáconos, oficiais, professores, todos nós que servimos ao Senhor, o reconhecimento dessa vocação na experiência, digamos, compactuada, comunitária da igreja. Tudo isso deve vir ao nosso coração nesta meditação esta manhã. Lembre-se disso tudo, porque é ocasião oportuna de pensarmos no grande amor que nos vocacionou, que nos chamou para Ele e que hoje se vale das nossas vidas para o seu serviço. Então, esta visão reveladora de Deus, de nós
e da graça. Vamos falar aqui, então, nesse trecho inicial, a revelação de Deus, nessa visão bendita que Isaías teve. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. No ano da morte do rei Uzias, os comentaristas situam isso em aproximadamente ali 730 e alguma coisa, 740 antes de Cristo. Uzias é o 10º rei de Judá, o reino ali mais ao sul, após a divisão dos reinos. E Uzias teve um reinado muito profícuo. O texto, por exemplo, de 2º livro das Crônicas, no capítulo 26, vai nos mostrar como Uzias caminhou com o Senhor, agradou a Deus, serviu ao Senhor com integridade, com inteireza do coração, serviu ao Senhor, seguiu os caminhos, não é, dos princípios do Senhor, e a nação prosperou sob o reinado de Uzias. Então, aquela primeira metade deste capítulo, capítulo 26 do 2º livro das Crônicas, vão mostrando isso, até que o coração de Uzias é tomado de uma soberba indevida. O verso 16 introduz uma verdade que nos entristece, traz ali, depois de um frequente crescimento, de uma constante de boas experiências com Deus e na condução do povo, quer do ponto de vista econômico, quer do ponto de vista produtivo, quer do ponto de vista bélico, a nação só se expandia, não é? Novos tempos de muita alegria para aquele povo, mas o verso 16 introduz um porém, mas exaltou-se o seu coração e cometeu transgressões contra o Senhor. Uzias havia entrado no templo e havia manipulado o altar para oferecer incenso, algo proibido ao rei ou a qualquer outro que não fosse o próprio sacerdote. Então ele foi repreendido pelos sacerdotes, se irou contra a repreensão, foi tomado de lepra como uma repreensão do Senhor, e então caiu em si, percebeu que havia transgredido, e o final melancólico de Uzias foi esse acometimento da lepra, o declínio da sua saúde, e morreu melancolicamente, não é? E no ano da morte daquele rei tão bom, porque no cômputo geral, né, a experiência foi muito positiva, do rei que caminhou com o Senhor, do rei que conduziu a nação em caminhos de prosperidade, em diversas direções. A nação caminhou bem espiritualmente com Uzias, caminhou bem economicamente, caminhou bem em termos de segurança, em termos bélicos. E no ano da morte daquele bom rei, a nação certamente se preocupou, porque o bom rei morreu. Embora não fosse perfeito, como nenhum de nós, mas era um bom rei. A Assíria começava a se reerguer e despontar como novamente um grande império e, portanto, uma grande ameaça. O reino está enfraquecido e os rivais estão se fortalecendo. E é naquele contexto que Isaías diz: eu vi o Senhor. O termo ali usado, não é? Isaías mescla aqui ocasionalmente o termo Adonai e o termo Yahvé em algumas ocasiões, para nos dar essa dimensão a partir dos nomes pelos quais o Senhor é mencionado, desses aspectos, tanto da aliança, não é? Quando usa o termo Yahvé, mas também da soberania, de ser este o grande rei. E aqui ele usa o termo Adonai, que pode ser traduzido como o soberano, não é? Esse que tem todo o poder e toda a soberania do universo em suas mãos. Então, no ano da morte do bom rei terreno, eu vi o rei do universo, eu vi o grande rei, Adonai, o nosso Deus, assentado sobre um alto e sublime trono, no ano da morte do rei terreno, do bom rei terreno, no ano da dúvida no nosso coração, no ano em que estávamos temendo o avanço dos inimigos,
eu vi o Senhor reinando. Eu vi o rei, e ele diz lá também, mais adiante, no verso de número 5, os meus olhos viram o rei, registrado, né, na nossa tradução de forma muito adequada, com letra maiúscula. Eu vi quem reina de verdade. E aqui o primeiro grande contraste começa a se delinear, porque aqui a humanidade, simbolizada naquele bom rei, a humanidade com o que de melhor ela tenha para oferecer, nada é comparada ao grande rei. E assim as expectativas e esperanças nossas nunca devem estar horizontalizadas, mas verticalizadas, voltadas para o rei do universo. O texto nos diz que ele estava assentado num trono que era alto e sublime. Essa seria a compreensão mais imediata. Mas dizem os muito entendidos, muito estudiosos, né, investigadores do idioma hebraico, que as partículas que formam esta expressão, que aqui foi traduzida dessa forma, elas indicam que o que deve ser, digamos assim, modificado por esses adjetivos alto e sublime, não é o trono em si, porque aqueles termos qualificariam pessoas e nunca coisas. Ou seja, uma boa tradução, como a nossa também é, mas que apontaria para esta curiosidade, que é muito mais do que uma curiosidade, essa verdade que surge aqui, é que por meio do trono, ele é exaltado. O exaltado e sublime é ele, que está no trono. O seu reinado, ou ele próprio como rei, é alto e sublime. Por isso o seu trono está acima de quaisquer outros. E isso faz do trono, por consequência, alto e sublime. Mas só o é por causa da pessoa, do rei ali assentado. Ele é alto e sublime. O sublime governante do universo se revela e está diante de nós, diante das nossas incertezas todas. E quais são as circunstâncias temporais, seculares, da nossa vida, da nossa saúde, dos nossos relacionamentos, do nosso serviço na igreja, que tem desestabilizado a nossa confiança, a nossa segurança, a nossa paz? Sempre há alguma coisa que atrapalha, não é? E quando voltamos a nos firmar, é quando o reconhecemos e nos lembramos. As circunstâncias todas, até aquelas mais saculejadas, mais desestruturadas, estão firmemente seguras nas mãos do Senhor, do Rei, do Senhor do universo, Senhor da nossa vida, Senhor da igreja, de forma muito peculiar. E o nosso coração encontra aqui grande refúgio, grande fortaleza, porque essa verdade deve nortear a nossa vida. Então a nossa visão deve estar para além do sol. Debaixo do sol o rei morreu. Debaixo do sol a doença chegou. Debaixo do sol o relacionamento estremeceu. Debaixo do sol o serviço, o que quer que seja. Mas para além de debaixo do sol, há aquele que reina sobre tudo, sobre todos, sobre nós, sobre essas circunstâncias que nos afligem. Eu vi o Senhor Adonai, o soberano, no seu trono, que é alto e sublime, porque é Ele que está no trono. Não é o trono que lhe dá dignidade, é Ele que dá dignidade ao seu próprio reinado. Meus olhos viram o Rei, que maravilha! Isso nos desperta a esperança. O texto fala muito desta glória de Deus manifesta nesta revelação. No verso 1 nós vemos que as vestes enchiam o templo. No verso 3 nós vemos que a terra inteira está cheia desta glória dele.
no verso 4 nós vemos que a casa se encheu de fumaça. O que Isaías está querendo nos dizer é: esta glória, essa majestade inunda todas as coisas, e se nós tivermos os olhos treinados, adequados, despertados pela visão adequada do Senhor, nós o veremos em tudo e em todas as circunstâncias, e veremos que a glória toda, a terra toda é uma manifestação desta glória em todo o tempo. As maravilhas todas da sua criação e as circunstâncias todas mesmo da nossa vida não podem ofuscar esta glória que enche tudo e todos. Tudo e todos são um testemunho para os olhos devidamente treinados dessa glória bendita do Senhor, porque Ele tem reinado em todas essas circunstâncias. De forma muito especial, aqueles serafins, não é? Que numa tradução possível poderiam ser entendidos como seres de alguma forma flamejantes, relacionados com fogo, não é? Eles clamam uns para os outros. Os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Parece que na manifestação desta glória que enche todas as coisas, um aspecto sobressai, deve ser destacado, e aqueles que ministravam este louvor, esta proclamação uns para os outros, e eu quero que acreditar com radiante alegria, celebrando esta verdade, diziam que Ele é santo, santo, santo. Aqueles que não ousavam olhar para esta tremenda glória e santidade, destacavam esta distinção absoluta. Como nós sabemos, não é, essa repetição, essa tríade, né, santo, 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 é um recurso idiomático que acaba apontando para um superlativo absoluto, um superlativo sem comparações, uma vez que não há o modo superlativo no idioma hebraico, mas há este recurso para apontar para esse superlativo último, por assim dizer. E então nós vemos que esse texto parece nos apontar que a santidade de Deus não é apenas um atributo entre outros, mas é aquele, digamos assim, atributo transversal, porque a sua beleza é santa, distinta demais, né? O que os serafins estavam dizendo é: santíssimo como nada o pode ser, santíssimo sem comparação, o santo em si mesmo, não é? Nós sabemos que o termo santo nos remete à ideia de separação, de distinção, não é? Então ele é diferente demais, distinto de toda a criação e de tudo que se possa imaginar. Santo nesse sentido, sua dignidade, sua natureza totalmente outra, absurdamente santo, incomparável. Por um lado isso, por outro lado também sua santidade no sentido também de pureza, obviamente, não é? Nele não há falhas, nele não há falha moral, nele não há pecado, nele não há impureza qualquer, como em nenhum outro ser, tudo mais além de Deus é criatura, e em nenhuma criatura há uma distinção que possa ser comparada a esta de Deus, do ponto de vista, digamos assim, ontológico, da natureza do seu ser, né? Ele é um ser totalmente distinto, incomparável, mas sobretudo, e parece que isso chamou ainda mais a atenção de Isaías, nós vamos ver daqui a pouco, do ponto de vista dessa santidade enquanto pureza, enquanto dignidade moral, retidão de caráter. E os serafins estavam dizendo: não há quem se possa comparar com aquele que Isaías passaria a chamar então de o Santo de Israel. Das 32 ocorrências desse termo no Antigo Testamento, 26 saem de Isaías.
convencido dessa santidade absurda e absoluta. Então a visão de Deus nos lembra da sua grandeza e nos lembra sobretudo desta sua santidade. Ele não é só grande, ele é o grande. E é nesse sentido que a santidade de Deus, ou seja, essa distinção, essa separação enorme, essa impossibilidade de comparação com o que quer que seja, não é só um atributo entre outros, mas é um atributo que qualifica todos os outros. O seu amor é santo, incomparável. Sua beleza é santa, incomparável. Sua justiça é santa, incomparável. Sua graça é santa, incomparável. Todos os atributos do Senhor são assim santos. Este é o atributo, se você quiser assim entender. Ele é deste jeito. E isso deve nos lembrar de que é surpreendente que estejamos em relação com o santo, o separado do seu povo. Ou, não que esteja separado de nós, mas é aquele separado que é nosso. É de surpreender que haja essa relação de comunhão entre nós e este tão separado, tão distinto, não é? É de surpreender. Quem imaginaria? Bem, Isaías é tomado dessa percepção quando na narrativa nós somos apresentados a essa revelação de quem nós somos também. Então, se os versos de 1 a 4 estão nos falando desta majestade e santidade de Deus na sua autorrevelação, naquela visão que teve Isaías, os versos seguintes, especialmente os versos de 5 a 7, nos falam do contraste moral que Isaías identificou. O homem é aqui então revelado, e esta é a segunda grande revelação desta visão. O texto nos diz: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Bem, a expressão que Isaías usou, e sendo Isaías um profeta, sendo ele a ter usado a expressão ai, e a dupla exclamação, ai de mim, estou perdido, não é? Não podem ser ignoradas, né? Esses aspectos precisam estar muito claros para nós. Isaías não usou a expressão de forma inadvertida, não é uma expressão coloquial, não é somente fruto do susto, não. A expressão ai é uma expressão, digamos assim, técnica, para Isaías, que era profeta. Introduz os chamados oráculos de juízo, introduz aqueles oráculos de juízo que, a propósito, Isaías havia proferido no capítulo anterior, a partir do verso 8, 6 ais. Ai dos que ajuntam casa a casa, verso 8, verso 11, ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até alta noite. Verso de número 18, ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça e o pecado. Verso 20, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. 21, ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. 22, ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. Uma série de advertências que prenunciam o juízo do Senhor. Como em Apocalipse, capítulo 8, no verso 13, nós lemos, ai, ai, ai dos que moram na terra. Prenúncio de juízo. E quando Isaías diz, ai de mim, não é somente um, eita, e agora? Não. Ele sabe que o que o aguarda é juízo. Ele sabe que, como foi orado, né, na nossa oração aqui, representados pelo reverendo Leandro, como pode, não é, a permanecer o pecador diante do Santíssimo?
E a resposta é: não pode. A resposta é: não pode. Os serafins cobriam o rosto. O profeta trouxe sobre si juízo de condenação. Ai de mim! A expressão estou perdido pode ser traduzida também como vou me perdendo ou vou me desfazendo, vou me decompondo. O recurso lá, digamos assim, gramatical é o mesmo de, por exemplo, quando Deus traz a advertência ao primeiro casal: se vocês comerem do fruto, certamente morrerão. Não é essa expressão, ou essa locução, certamente morrerão, traduzida assim, poderia também, se fosse uma tradução assim, que adaptasse um pouco menos para a nossa compreensão, e o que ficaria uma expressão estranha, é morrendo morrerão. E é mais ou menos isso aqui: desfazendo-me, me desfaço. Eu estou num processo de destruição. Meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Eu estou perdido e não há salvação. Eu estou perdido mesmo. Então a tradução é muito boa, porque essa é a realidade. Não pode subsistir. Então, se há um contraste, não é, entre Deus e os seres humanos de forma genérica na pessoa do bom Rei, e que a nossa esperança não deve estar no bom Rei e assim por diante, mas agora Isaías chegou num contraste assim mais fundamental: é o contraste entre Deus e mim, e eu. Ai de mim! Entre Deus e eu há um contraste moral. Eu não posso subsistir com Deus. Esses dias eu escutei assim, fortuitamente, né, passando no rádio, aquela canção que ficou tão famosa acho que uns 15 anos passados, né? Deus e eu no sertão. É um quadro bonito, mas é um quadro impossível. Deus e eu? Não pode. Não pode o santo com o iníquo. Não pode o santíssimo, santo, 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 como foi confessado aqui, com o pecador, pecador, pecador. Não pode. Não há esperança. A tradição judaica diz que Gamaliel, aos pés de quem Paulo aprendera, né, judeu de judeu, não é? Pranteava, chorava lendo os Salmos 15 e 24, né? Quem habitará? Quem é limpo de mãos e puro de coração? Ele chorava aos soluços, né, diz a tradição. Porque ninguém é, não pode, Deus e eu, não dá. Aqui, a ideia de separação assume um outro aspecto, não é só de distinção, de ser incomparável, é de inconciliável. Quando o casal foi expulso, o casal foi separado no pior dos sentidos. Deus se mostrou separado no pior sentido, porque a alma, criada para viver em Deus, para se satisfazer em Deus, está separada de Deus, e assim permanecerá por toda a eternidade. E esse é o pior dos infernos. Essa é a pior das notícias. Este é o ai. Estou perdido. Eu contemplei o santo e eu sou podre, vergonhoso, putrefato, imundo. Foi isso que Isaías entendeu. Não é só uma distinção genérica, filosófica, ontológica, Deus é separado demais. Não é só isso. É que eu profano a sua santidade, eu estou perdido. Essa é a consideração mesmo. E tomado desta verdade, Isaías diz: não há esperança, e não haveria mesmo, a menos que também essa santidade de Deus não fosse graciosa, não é? Bem, o texto está, então, nos lembrando que a graça se revela, e isso os versos 6 e 7 mostram com beleza
e profundidade que tomam o nosso coração, não é? Então, um dos serafins, um daqueles seres que pareciam flamejar, esse fogo da justiça, voou para mim. Ele veio para mim, porque sou eu que estou perdido. Não foi um ato genérico, foi pessoal. Ele veio para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar. O bom rei havia pecado em manipular o altar para oferecer incenso, daquele altar profanado pelo pecado, que não é só do rei, não é? O pecado que todos nós cometemos é daquele altar que vem a iniciativa graciosa, com uma tenaz, demonstrando o quão quente era aquela brasa. Com a brasa tocou a minha boca. Deve ter doído demais, né? Deve ter doído muito. Uma brasa na boca, eu não gosto nem de imaginar. Mas deve ter sido a melhor das dores, sentida por aquele que se desfazia, que tinha plena e correta convicção de perdição. Seria justo sua perdição, seria justa. Aquele de lábios impuros, de uma humanidade impura. Eu habito no meio de pessoas como eu, nós somos assim, eu sou assim. Tocou a minha boca e disse, ele veio até mim, ele tocou a minha boca e ele falou comigo e ele disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Então, essa santa graça de Deus, não é? Nós vimos a santa soberania, a santa dignidade, a santa distinção, a santa justiça, mas a santa graça de Deus, ela nos trata, tocou os teus lábios, uma confrontação que nos esmaga, que queima, mas está tratando, cauterizando, eliminando as impurezas. Não há impureza que possa resistir a essa iniciativa da graça, que às vezes é um tanto dolorosa, quando nos confronta, mas é o Pai resgatando o Filho. Esta santa graça que trata também purifica, a tua iniquidade foi tirada. Um ato cruento, doloroso, duro e abençoador. Esta santa graça que trata e purifica, perdoa, não é? E perdoado foi o teu pecado. Perdoado. E assim, esta santa graça reconcilia. O verso 8, que introduz o trecho no qual meditaremos no próximo domingo à noite, semana que vem, com a graça de Deus, é também uma transição dessa manifestação da graça para o anúncio profético que os versos a seguir vão detalhar. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus e eu, era a consideração de Isaías, quando pensava, não é? Eu estou perdido, ai de mim, oráculo de condenação, não há esperança, porque eu sou impuro, meu povo é impuro, nosso coração não presta. Eu vi o Senhor, estou perdido, Deus e eu de jeito nenhum. Então, mediante a manifestação da graça, desse Deus que se revela graciosamente, sem que isso diminua em nada a sua santidade, esta santa graça de Deus, reconcilia, por meio do ato cruento,
e o ato cruento por excelência foi executado na história, no tempo e no espaço, pelo Filho bendito no Calvário, porque o pecado requer derramamento de sangue, e ele foi derramado. O pecado foi tratado, foi purificado, foi perdoado, mediante um ato cruento. E a reconciliação desse ministério da reconciliação, deste evangelho da reconciliação, foi executada. De modo que agora, Isaías, que imaginava Deus e eu de jeito nenhum, agora, como se diz na minha terra, está todo enxerido. Porque a conversa está acontecendo e ele se sente parte da conversa. Eu ouvi a voz de Deus dizendo, né, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Não há nenhuma sugestão, até que Isaías se pronuncie, de que esse nós incluía Isaías, não. Não é? Aí, Senhor, deixa eu ir. Não é? Quem disse para ele que ele fazia parte daquilo? Senão essa graça mesmo. Essa testificação no coração daquele que foi tratado, confrontado, contrastado por essa graça que assim faz em todos nós. De onde tiramos a ideia de que poderíamos servir ao Senhor, se não desta graça que nos conquistou? De onde tiramos a ideia de que poderíamos aqui nos reunir e oferecer a Ele culto que lhe seja agradável, se não desta graça no Evangelho de Cristo, que nos assegura que sim é agradável ao Senhor, a despeito de nós, e sim, nós e Deus. Sim, você pode dizer, eu e Deus, não sei se é no sertão, né? Mas eu e Deus, essa maravilha está concretizada, não volta atrás, não pode ser quebrada, porque a aliança foi cumprida por Ele mesmo, o sangue que ela requer foi derramado, não vai voltar atrás, a obra é firme, é segura. Então, o enchimento, né, diz aí, está mais do que justificado. Ele pode se sentir parte da família, parte dos que estão ali consignados, parte dessa corporação celeste. Paulo nos diz que nós já estamos hoje assentados, tomamos assento oficialmente, passaporte da alegria, essa poucos vão lembrar, né? Assim, está carimbado, não tem volta, o lugar é nosso, porque o que está sentado acima do trono, que faz do trono alto e sublime, garantiu. Então nós podemos dizer, Senhor, eu quero essa vida para mim, eu quero essa sublime vocação, eu quero atender o chamado, ao desafio apostólico, não é? Andar de modo digno da vocação a que fomos chamados, eu quero. Isso está seguro. Deus e nós, sim, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Lembra daquela distinção que era mais ontológica, né? O ser divino, espiritual, totalmente outro e tudo mais, né? Se tornou carne, habitou entre nós e mostrou a glória toda, plena, no Deus feito homem, 100% Deus, 100% homem, Cristo Jesus. O Verbo se fez carne. Deus, por assim dizer, viveu essa verdade, nos mostrou essa verdade, Deus e nós. O Verbo tornado carne, vivendo conosco, habitando entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Parecia que o salmista tinha visto isso, né? Quando escreveu, encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Se os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, Ele, como dista o Oriente do Ocidente, faz separação entre nós e os nossos pecados. Então, o todo separado, separou aquilo que nos separava dele, e nos uniu. Separação agora é para Ele, nós somos separados para Ele. Separação que junta, separação que atrai, que nos coloca na realidade das coisas dele. E aí nós podemos dizer,
Estou aqui, Senhor, eu quero, amém, quero fazer parte. E ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus em nós, sim, no Emanuel, em Cristo. Portanto, quer nas circunstâncias que fragilizam, reconheçamos a nossa fé, que fazem da nossa paz uma paz por vezes perturbada, né? Lembremos, Ele reina soberano. Mas estejamos lembrados também da surpreendente graça, santíssima em todo o tempo, que na cruz operou o que hoje é essa verdade bendita para nós. E que isso sirva de estímulo não só para confiarmos mais, estarmos mais seguros, mas para, surpreendidos, impactados ou constrangidos na linguagem apostólica pelo amor de Cristo, nos entreguemos mais para viver para Ele, para reconhecermos que somos vocacionados, chamados para este amor, chamados para esta reconciliação e reconciliados, chamados para o serviço. Veja como Deus dispôs para nós aqui grandes privilégios, que igreja boa, boa em muitos aspectos, não é? Estrutura, corpo docente. O corpo docente, então, não estou querendo elogiar vocês, mas vocês são elogiáveis. É uma igreja muito bem doutrinada, glória seja dada a Deus, não é? Pela vida dos pastores que passaram por aqui, fizeram um excelente trabalho. Estrutura física, talentos, minha gente, naquela manhã aqui, vem os músicos, né? Aí estava do jeito que está aqui, todo mundo com dons excelentes, assim. Gente, veja o que Deus está promovendo. E aí você não está de fora, não. Você não seria enxerimento nenhum dizer, eu também. Porque é você também. Todos nós com Deus. Não é bom demais? E aí quando você é impactado, sua visão é orientada para essas grandes coisas. O que é aquela pequena diferença que te incomoda, sei lá, em trabalhar com Beltrano ou Cicrano? Isso tem em algumas igrejas, na nossa não, né? Tem umas igrejas por aí, eu já vi falar disso. Então, nós temos ouvido, né? Filipenses, Evódia, Sintique, pelo amor de Deus, tem coisa tão maior. Como é que a gente pode assim, meu Deus, ser tão bobo e prestar atenção naquilo que não merece a nossa atenção e deixar ser impactado por essa grandiosidade? Eu sei, pastor, é porque assim a gente já sabe tanto que é salvo, que a gente acaba tornando isso normal. Não torne comum o que o Senhor santificou. Isso é uma coisa muito separada, no bom sentido. Tá bom? Vamos viver mais para Deus, vamos aproveitar esse grande privilégio e vamos dizer, eu estou aqui, Senhor. Não é? Então, de uma forma reverente, mas jovial, você poderia dizer assim, estamos juntos. Não é? E estamos mesmo, porque o Senhor nos uniu. Louvado seja esse Deus tão amoroso. Domingo que vem à noite, nós trataremos dos versos 9 em diante, que falam mais especificamente dessa disposição e do serviço e da essência do Evangelho também. Meus irmãos, nós vamos cantar